Boa noite a todos. Que Deus abençoe os nossos propósitos de bem servir. Nós escolhemos para tema da palestra da noite de hoje a justiça divina na visão espírita. Antes de entrar na palestra, gostaria de lembrar que Allan Kardec escreveu um livro cujo título é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina. Então, nesse livro, ele fala a respeito de como funciona a Justiça Divina. Então, aqui nós vamos achar assuntos como a morte, o passamento, o momento da morte. Vamos achar assunto relativo ao céu, ao inferno, ao purgatório, a anjos, a demônios. Aqui nós vamos encontrar um texto fantástico, que é o Código Penal da Vida Futura. Aqui nós vamos achar depoimentos de espíritos, gente como a gente, que viveu aqui na Terra, e depois contam como estão vivendo do lado de lá. Por exemplo, nós vamos achar aqui espíritos nobres, pessoas que foram boas aqui na Terra, que foram caridosas. Vamos achar aqui depoimentos de espíritos criminosos. Vamos achar aqui depoimentos de espíritos criminosos arrependidos. Vamos achar aqui vários, se não me engano, 13 ou 14 depoimentos de suicidas. Pessoas que suicidaram se largando de grande altura, que cortaram a garganta com navalha, que se enforcaram, que se mataram com veneno, coisas que acontecem no cotidiano da nossa vida aqui. Então eles mostram como estão passando, como é que está a vida deles. Tem depoimento aqui de rainhas, temos depoimento aqui de pessoas que nasceram paralíticas, que nasceram surda, muda. E eles contam agora como estão vivendo no mundo espiritual. Então é um livro fantástico. É um livro que converteu muita gente, porque as pessoas leem esse livro e passam a entender a finalidade da vida aqui na Terra, a importância do nosso bom comportamento aqui na Terra. Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje vai refletir na nossa vida futura, no mundo espiritual e na próxima encarnação. Então, é um livro fantástico que eu convido as pessoas para lerem. Nós já fizemos aqui estudo desse livro, um ano inteiro estudando esse livro, capítulo por capítulo. Provavelmente, nós estamos terminando agora o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e eu vou sugerir ao Daniel que faça o estudo desse livro novamente. Então, aquelas pessoas que gostam de ler, leiam esse livro. É muito interessante. Mas então, vamos começar a falar um pouquinho sobre céu e inferno. Qual é a concepção que nós trazemos a respeito desse assunto? Nós, a maioria de nós viemos da Igreja Católica, ou somos católicos ainda, ou viemos das igrejas evangélicas, ou de outras religiões. Esse assunto, céu e inferno, é muito antigo. Desde o tempo do Egito, da Índia, o pessoal já comentava que depois da morte, existe um local para onde vão os bons e para onde vão os maus. Tem um Papa que fala que, se não me engano, o João Paulo II que diz isso, que o céu é aquela pessoa, é o estado da alma com Deus. E o inferno é o estado da alma sem Deus. Então, aquela pessoa que está vivendo bem, que está seguindo os ensinamentos das leis divinas, os ensinamentos do Evangelho, essa pessoa está no céu. E as pessoas que estão divorciadas, estão fazendo o contrário, se envolvendo com o mal, com o vício, com violência, com desonestidade, né? Essas pessoas, o estado da alma delas é infernal, aqui na Terra mesmo. Mas então, nós trazemos esse conceito.
Como é o céu para nós? Como é que nós pensávamos que era o céu? No céu, um local muito bonito, aonde Deus está sentado num trono de ouro, todo cravejado de diamantes, cercado pelos anjos tocando harpa, as pessoas ali em estado de contemplação eterna, olhando aquela beleza, aquela maravilha, para a eternidade. Mas olha só, que ociosidade. Já pensou a gente passar a eternidade sem fazer nada, contemplando Deus, que também não está fazendo nada? Os santos, para um lado, para o outro, ali, e nós admirando. Dizem que esta concepção veio dos reis da terra. As pessoas olhavam os reis da terra, sentados nos seus tronos, cercados pelos nobres, né? Festejando, comendo, bebendo, né? Sem fazer nada. Então as pessoas humildes olhavam aquilo, o céu deve ser assim. Eu quero ir para o céu, né? Então, essa concepção de um céu de ociosidade, né? E a concepção de inferno? Um local cheio de fogo, cheio de tanque de enxofre, as pessoas ruins vão para lá sofrer eternamente. Essa é a concepção que nós trazemos. E isso amedronta muita gente. E o Espiritismo veio justamente para desmistificar, para mostrar para a gente que não é assim, não pode ser assim. Deus é justiça, é bondade, é misericórdia, e nós somos filhos de Deus. Já pensaram, gente, se as nossas ações aqui na Terra fossem pesadas, as coisas boas, uma bolinha, uma pedrinha, num vasilhame, num cesto. As coisas ruins que nós fizemos, num outro cesto. Então, durante a vida, nós fazemos coisas boas, coisas ruins. E eu colocando lá naquele vaso, a pedrinha boa, a pedrinha das coisas ruins. Aí, quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, São Pedro vai contar as nossas pedrinhas. Aí ele vai tirar, né? Contar as pedrinhas boas, deu 99 pedrinhas boas. Aí quando ele contar as pedrinhas ruins, 100 pedrinhas ruins. Então, por causa de uma pedrinha, por causa de uma ação, nós vamos parar no inferno. Pensemos nisso. De repente você fez coisas boas e as suas pedras são mais numerosas do que as pedras boas, mais numerosas do que as pedras ruins. Aí você vai para o céu. Aí chegando lá, você pergunta assim, e o meu pai? Aí São Pedro te diz assim, seu pai está no inferno. Aí você fala assim, poxa, é mesmo, hein? Meu pai passou uns 10 anos numa cama, não pôde fazer coisas boas, por isso ele foi parar no inferno. Ou como é que nós nos sentiríamos, você mãe, você pai, no céu, e de repente descobrir que o seu filho, que a sua filha está no inferno? Como é que você se sentiria? Você ia ficar lá regozijando, no estado de contemplação eterna, sabendo que o seu filho está lá queimando eternamente. E a gente fica pensando, né, queimando o quê? Porque o corpo foi para a terra, para dissolver, foi cremado, né? Então, gente, como diz esse Papa, céu é um estado da alma com Deus, e inferno é o estado da alma sem Deus. São estados conscienciais. Uma pessoa que está envolvida com o bem, que está ajudando os outros, que está seguindo as leis de Deus, seguindo as orientações evangélicas, ele já está no céu aqui na terra. Consequentemente, as pessoas envolvidas com mal, com droga, com crime, com desonestidade, com infidelidade, essa pessoa já está no inferno aqui na terra. Quando ele desencarna, ele não vai para lugar nenhum, ele já está. Ele já está. Ninguém muda porque morreu. Ele já está no estado infernal, continua. Ele está no estado de celeste, continua. Então nós construímos aqui na terra o nosso céu,
ou o nosso inferno. Nós construímos. Jesus falou no céu. Será que Jesus falou no céu? Falou. Ele disse o seguinte: se disseres que o céu está ali ou acolá, não acrediteis. O reino dos céus não vem com aparência exterior. O reino do céu está dentro de vós. Quer dizer, é um estado consciencial, é um estado de pacificação. Você está com o dever cumprido, tranquilo, você está no céu. Então, Jesus falando isso para nós. O reino do céu está dentro de vós. O que lhe é oposto também, o inferno também. O inferno também pode estar dentro de nós. Depende do estado que nós estivermos vivendo. E Jesus fala várias parábolas para explicar o reino dos céus. Ele conversa com um comerciante e fala: um comerciante encontrou uma pérola de subido valor, vendeu tudo que tem e comprou aquela pérola. Aquela pérola está onde? No fundo do mar, lá na ostra, interior. Ele se dirige ao agricultor e fala: o reino do céu está num tesouro que foi encontrado num campo. Aquele homem vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo para resgatar aquele tesouro que está no interior da terra. Então, o reino do céu está dentro de nós, gente. É uma coisa interna nossa. É uma coisa interna nossa. Então, céu, estado consciencial. Nós construímos o nosso céu. Inferno. Também a concepção antiga. O céu, coisa boa, e inferno, coisa ruim. Então, antes de Cristo, falava-se no Hades, falava-se no Tártaro, falava-se, Jesus referiu-se a Geena. Só que Jesus, quando ele fala nesses locais de sofrimento, ele fala assim: serás amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, e de lá não sairá enquanto não pagar até o último ceitil. Quer dizer, ele está dizendo que quando você pagar, você sai. Então não é eterno. Então o céu não é o local de sofrimento eterno. Os pagãos acreditavam num local infernal, um local de sofrimento, chamado Tártaro. O rei desse Tártaro chamava-se Plutão. Mas o inferno dos pagãos era muito menos rigoroso do que o inferno dos cristãos. Criado pelos cristãos depois de Jesus, que não foi Jesus que criou esse inferno. Eles falavam o seguinte, que Plutão ficava lá no inferno. E todas aquelas almas ruins que iam para lá, iam passar por tormentos, por sofrimentos. Lá, não saíam de lá. Mas só que Plutão não saía aqui fora para arrebatar ninguém. Não saía aqui fora para tentar ninguém, como diz que Satanás faz. Sai tentando a gente a beber, a fumar, a usar droga, a trair. Né? Nós botamos culpa em Satanás. Né? E Satanás está ganhando a guerra contra Deus, levando a maioria para as regiões infernais. Então, vejam que o inferno dos pagãos, que eram pessoas que consideravam que não tinham religião, era menos rigoroso. Esse inferno criado pelos cristãos foi criado pelos cristãos depois de Jesus, que não foram nem os Jesus, nem os apóstolos que criaram esse inferno de penas eternas. E criaram porque para amedrontar o povo. Se você fizer coisa ruim, você vai para lá e vai penar eternamente. Mas hoje, por depoimento dos Espíritos, nós vemos que não é assim. Que a gente quando morre, vai para onde a gente merecer. Se eu cair aqui, duro aqui, nesse momento, de repente eu caio duro aqui, corre gente para cá, começa a massagear o coração e tal, e chama o SAMU, e eu desencarnei. Todo mundo aí corre preocupado, né? E eu já estou em pé do outro lado, na outra dimensão, olhando o meu corpo e as pessoas todas ajudadas. Então, aonde é o mundo espiritual? Aonde fica esse mundo espiritual? Aqui mesmo. Diz que o mundo espiritual começa onde termina o nosso nariz. Esse mundo material nosso aqui é mundo espiritual. O mundo material, ele é um mundo que ele é secundário.
ele pode até deixar de existir. Se de repente acontecer uma hecatombe, explodir tudo, nós, como espíritos imortais, continuaremos a viver. Perderemos o corpo e continuaremos vivos. Então, gente, o mundo espiritual é aqui mesmo. Por onde nós andarmos está cheio de espíritos. Se nós formos nos bares, estão entupidos de espíritos, ex-alcoólatras, ex-fumantes, enlaçados nas pessoas que estão lá. Se nós formos nos hospitais, estão cheios de espíritos. Pessoas que viviam aqui na terra, estão lá nos hospitais, uns ajudando, outros pedindo ajuda. Na rua, cheio de espíritos. Então, nós somos espíritos. Quando nós desencarnamos, nós saímos do corpo e entramos numa dimensão diferente, numa frequência diferente. Nós não vemos, mas os espíritos nos veem. Eles que estão aqui estão nos vendo. Então nós só estamos numa dimensão diferente. Nós somos imortais. A maior notícia que o Espiritismo foi encarregado de passar para a gente é dizer para a gente: a morte não existe, ninguém morre. O nosso corpo é uma roupa que envelhece, que perde o tônus vital e um dia morre, ou um acidente, no mal súbito. Mas que a notícia melhor do que essa é a gente saber que nós não vamos morrer. E que nós já morremos e nascemos muitas e muitas vezes. Por que acontece isso? Porque nós precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir. Então, a cada passagem nossa pela terra, nós aprendemos coisas novas, nós adquirimos virtudes e nos livramos de imperfeição. Essa é a finalidade da vida. Nós não estamos aqui para trabalhar, para comer, beber, dormir, exercitar o sexo, reproduzir. Não, nós estamos aqui para evoluir. Essas coisas fazem parte da vida. Mas estamos aqui para evoluir, para aprender coisas novas, tanto na parte intelectual como na parte moral. Vai chegar uma hora que nós vamos voltar. Nós já morremos e renascemos muitas vezes, como já falei. Todas as noites nós treinamos para morrer. O sono. Quando você dorme, o teu espírito sai. Vai para o mundo espiritual, encontrar com o teu anjo da guarda, com os teus amigos, né? Aqueles espíritos que avalizaram a tua encarnação, e eles vão te estimular. Faça isso, persevere. Aproveite esse tempo que você está na terra. Reconcilie com os teus adversários. Faça o bem. Não se envolva com o mal. Aí nós acordamos no outro dia, às vezes, aquelas ideias boas, né? Vinda do mundo espiritual. Então, gente, o nosso inferno, nós que construímos. Quando nós morremos, nós não vamos para local nenhum. Nós ficamos por aqui mesmo. As pessoas que são viciadas em bebida ficam por aqui. Os viciados em droga ficam por aqui. Os viciados em dinheiro ficam por aqui, vigiando o dinheiro. Os viciados em sexo ficam aí nos bordéis, nas boates da vida. Até que se cansem. E aí sim, são levadas para os locais de tratamento do mundo espiritual, para as colônias. Quem já leu o livro Nosso Lar, viu a história de André Luiz, que era médico aqui na Terra. Era um médico cético, que tudo indica, ele fumava, ele comia desbragadamente, bebia. Morreu, desencarnou, na linguagem espírita, né? Depois de várias cirurgias na área digestiva dele. Mas pelo modo que ele era, ele passou 8 anos nas regiões umbralinas, nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Diz ele que sentia fome, sentia sede, o cabelo crescer, a barba crescer, as pessoas chamaram ele de suicida. E ele não sabia por quê. Ele só veio saber depois, né? As pessoas que fazem uso de droga, as pessoas que fazem uso de comida pesada, fazem uso de bebida, são consideradas suicidas passivos. Desencarnam antes, matam o corpo antes. E isso tem consequência, encurta a vida. E ele, depois que ele se arrepende, que ele pede ajuda, né? Que se torna mais humilde, ele é socorrido, é levado para as colônias, é levado para as camas de retificação, onde ele é tratado, ele é recuperado. Quando ele melhora, quando ele começa a entender as coisas e caminhar por lá, como as coisas funcionam na cidade de Nosso Lar, ele queria ver a mãe.
Aí a mãe, que estava numa esfera superior, que era um espírito nobre, veio até ele, conversa com ele. Né? Aí ele pergunta, e o papai? O seu pai, filha, está lá nas regiões umbralinas. Ele tinha 2 amantes. Quando ele chegou aqui, elas estavam esperando ele, estava lá. Mas e aí, mãe? Ele vai ficar lá eternamente? Não, filho, não vai ficar. Nós já estamos providenciando ajuda para ele. Eu já estou procurando ajudá-lo. Eu já me propus a reencarnar novamente, tornar a casar com seu pai e receber as nossas 2 irmãs, as amantes, como filhas. Imagina, essa mulher não precisava disso, mas por amor ela decidiu reencarnar, novamente se encontrar com o ex-marido, casar com ele e receber as amantes do marido como filha. Imaginemos a cena no futuro, né? Essas 2 meninas nascendo naquela casa, crescendo, né? Na adolescência. Quando chega na fase mais ou menos, depois da adolescência, de repente chega uma delas e fala, papai, eu arrumei um namorado, uma pessoa boa, e ele vem domingo aqui para conhecer a gente, vou trazer ele aqui. Esse pai, né? Que foi apegado àquelas filhas que foram amantes, né? Por isso que tem muitos pais que são apegados às filhas, né? Não sabe quem foram aquelas filhas. Como tem mãe que são apegadas aos filhos, né? Porque a reencarnação é para isso, é para a gente reajustar. Aquelas pessoas que tiveram problemas, reencarnam novamente junto. Porque não pode haver inimizade no universo. Então, por isso, as pessoas reencarnam outra vez. Por isso que Jesus fala, reconcilia com o adversário enquanto está no caminho com ele. Se nós pudermos fazer as pazes com os nossos adversários, melhor para a gente. Do que deixar para depois. Porque às vezes nós temos que renascer junto. Então, gente, não pode haver esse céu e esse inferno que se prega por aí. Existem sim regiões de sofrimento? Existe. Que são eleitas pelas pessoas que fizeram mal. Que se ajuntam. Os iguais se atraem. Os Espíritos falam que existe no mundo espiritual o vale dos suicidas. Aqueles que suicidam se agrupam. Passam ali. Até que esgotem todos aqueles fluidos que eles tinham, aquelas energias que eles tinham, que deveriam ter usado aqui na Terra, para depois ser socorrido. E todos são socorridos. Todos os suicidas são socorridos. Ninguém vai sofrer eternamente por isso. Chega a hora que serão socorridos. Então, por isso, o Espiritismo procura passar para a gente esse ensinamento. Não tenhamos medo, não tem inferno eterno e nem existe céu de contemplação. Tem um amigo que fala assim, que o céu está vazio, não tem ninguém no céu. Sabe por quê? Porque os bons espíritos estão todos no inferno, ajudando os sofredores. Ajuda. O caso da mãe de André Luiz, estava lá. Ia lá nas zonas infernais ajudar o marido sofredor. Retirar de lá, ajudar a recuperação dele. Então, a função dos bons espíritos é ajudar os que estão ainda não despertaram. Estão aqui ao nosso lado, toda hora. Nosso anjo da guarda. Os nossos parentes, pessoas boas, que gostavam de nós, estão aí trabalhando por nós, pedindo por nós. O tempo é escasso, vamos falar um pouquinho sobre anjos e demônios. Será que existe anjo e demônio? Nesta concepção que se prega por aí, não tem. Aquele ser de asa, assexuado, não é homem nem mulher, não. O que existe são espíritos nobres, espíritos bons. Lembram da anunciação de Maria, quando o anjo Gabriel foi até ela, anunciar a ela que ela seria a mãe do Salvador? Esse sujeito não tinha asa, era um espírito. De repente se materializou à frente dela e falou para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, um mensageiro de Deus. Então, quando Deus quer falar com os homens, quer passar alguma mensagem, passa através dos mensageiros. Então, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Anjo é mensageiro, não tem asa. São um espírito igual a nós. Porque seria muita injustiça, por exemplo, Deus criar seres já perfeitos, que não precisam sofrer, não passar por nenhum sofrimento, e já saber com toda a sabedoria, toda a bondade, todo o desapego.
os anjos que dizem por aí, são seres como nós. Nós um dia seremos igual a eles. Seremos Espíritos Santos. Todos nós seremos. Daqui quantos tempos? Não sabemos. Quantos milênios vai gastar? Quantas reencarnações? Centenas. Para a gente chegar ao estado de espíritos bons. O espírito bom, ele não faz o mal de jeito nenhum, só faz o bem. Ele não tem nenhum apego à matéria. Nós vamos chegar lá, todos nós. Jesus reencarnou aqui na Terra para nos ajudar. Ele viveu em outros mundos que nem existe mais. Ele fez a evolução dele em mundos que nem existe mais. Aqui na Terra ele só encarnou, não reencarnou. Veio aqui para nos ajudar, para trazer, veio aqui como emissário de Deus para nos trazer a lei de amor, para nos ajudar na nossa evolução. Então, se Deus tivesse criado seres já perfeitos, seria injustiça. Por que nós temos que ralar, levantar 4 horas da manhã, para trabalhar, para ganhar o pão, para se alimentar? Para de repente casar e receber um filho com síndrome de Down. De repente ter um filho pequenininho com câncer. Então, quanto sofrimento nós passamos aqui? De repente nós pegamos o nosso filho e entregamos na mão dos médicos para operar. Né? Quanta dificuldade nós passamos aqui na Terra. Agora, outros já são criados perfeitos, sem passar por nenhuma tribulação. Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é a suprema bondade, a suprema justiça. Da mesma forma, Deus não pode ter criado o ser voltado para o mal. Criado o demônio, Satanás. Ele é o criador de tudo. Se ele é o criador, se existe o Satanás, o demônio, né? O diabo, o Lúcifer, né? Foi Deus que criou. Como é que surgiu essa história, né? A história diz que Lúcifer era o anjo mais evoluído, mais próximo de Deus. Ele era o ajudante de ordem de Deus, mas ele ficou invejoso, ficou com inveja de Deus, né? E quis dar o golpe, né? Tomar o lugar de Deus. Deus descobriu e expulsou ele com a turma dele. Para onde? Para aqui, para a Terra. O universo é tão grande, podia mandar para outro lugar, mandou aqui para a Terra, para atentar a nós aqui na Terra. Isso é contra a carrochinha, não pode existir uma situação dessa. Existem seres maus? Existem. Então as pessoas ruins, as pessoas más aqui da Terra, quando desencarna, quando morre, continua mal e fazendo mal aos outros, tentando as pessoas a beberem, tentando as pessoas a usar droga, a traírem. Eles fazem isso. Só que para conseguir tem que haver sintonia. Por exemplo, eu não tenho vício de bebida. Se chegar um espírito aqui e começar a falar assim, ó, vamos beber, ele está perdendo o tempo dele. Ele vai embora porque não vai conseguir, não tem sintonia. Agora, se eu já tenho a tendência, a vontade, aquilo vem, minha garganta está seca, vai tomar influência espiritual. Então, aí fora não fala muito em demônio, mas as religiões falam mais em demônios, em diabo, em Satanás, do que em Deus. Pode observar. É o carro-chefe das religiões, são esses seres. Falam deles dia e noite, falam menos de em Jesus, em Deus. Nós aqui no Espiritismo temos uma mania de chegar de repente e falar assim, olha, fizeram um trabalho para mim, está me acontecendo coisas ruins, deve ter um obsessor atrás de mim. Quando nós somos influenciados é porque nós abrimos as portas, nós cedemos a tomada para eles ligarem o plug. E nós podemos cortar. É só a gente envolver com o bem, que o obsessor não consegue nos influenciar, e o espírito trevoso não consegue influenciar. Então, gente, como é que surgiu? A palavra demônio vem do grego daimon, significa gênio. O próprio filósofo Sócrates falava que tinha um gênio. O protetor de Sócrates era um gênio, era um daimon, era um demônio. Então, o demônio pode ser bom ou mau. O daimon. Depois surgiu a história do Satanás, o opositor.
o diabo, o espalhador, Lúcifer, né? Lúcifer, a palavra luz quer dizer portador da luz, né? Beelzebu vem lá de um deus que tinha naquela época, chama Baal-zebu, o senhor das moscas, Deus da antiguidade. Então as pessoas tinham que botar culpa em alguém, criar essas figuras. Mas o diabo, Satanás, demônio, Beelzebu não existem. O que existe são espíritos ruins, gente ruim que está aqui na terra e que estão lá no mundo espiritual. Quando morrem, volta para o mundo espiritual. A gente vê quanta barbaridade as pessoas fazem aqui na terra. Queimam as pessoas, colocam pneu em cima e queimam vivas as pessoas. Serram com motosserra as pessoas. Gente ruim. Quando morrem, viram santos? Vocês vão chefar falando de espíritos trevosos, vão influenciar os outros. E quando nós temos tendência, atraímos essas pessoas. Então, se nós quisermos fechar a porta para essas pessoas, é só se envolver com o bem. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, como é que nós podemos nos afastar da influência dos maus espíritos? E eles dizem, faça o bem e coloque toda a vossa confiança em Deus. E quando nós estamos fazendo bem e confiante em Deus, não tem espírito trevoso que nos influencie, gente. O tempo está passando, vamos falar um pouquinho do purgatório, né? Já falamos um pouquinho no céu, um pouco do inferno, um pouco de anjos, um pouco de demônio. Vamos falar um pouco agora de purgatório. Se nós procurarmos na Bíblia, nós não vamos achar essa figura. Nos evangelhos não tem essa figura de purgatório. Foi a igreja que criou essa figura. Mas ela é muito justa. Allan Kardec perguntou para os espíritos se existia o purgatório. Ele falou, existe sim. O purgatório é aqui a terra. Isto aqui é o purgatório. Tá, como eu acabei de falar, imagine você mora numa capital, levanta às 4 horas da manhã, 2 conduções para chegar no trabalho, trabalhar o dia inteirinho, depois pegar 2 condições de volta, no final do mês receber aquela merreca para você pagar suas continhas, comprar sua comidinha, para pagar a escola dos filhos, remédio. Você é casado, né? Dá o duro para manter a sua, como esposa, né? Tudo certinho, né? De repente você descobre o seu marido com outra. Como é que você fica? De repente você é um marido correto, né? A tua esposa te troca você por um gatão nos outros. Né? Como é que você fica? Coisas aqui da nossa terra. Como já falei, de repente nasce na sua casa uma criança com síndrome, nasce com câncer desde pequeno, e você lutando, corre para os hospitais, corre para outro, pede ajuda um para outro. Então o purgatório é aqui. É aqui que nós renascemos para expurgar as nossas faltas de vidas passadas, aprender coisas novas, ganhar virtude e crescer espiritualmente. Então o Espiritismo, ele desmistifica essas coisas. Não existe céu de ociosidade, não existe penas eternas, não existe demônio, nessa concepção não existe. Não existe anjo criado perfeito. Os anjos crescem de acordo com a evolução deles, até atingir a angelitude, até atingir a perfeição relativa. Então, gente, procuremos nos envolver com o bem. Não façamos o mal nunca. Nós estamos aqui batendo nessa tecla. Quando nós fazemos o mal, 2 coisas acontecem. Fizemos o mal, alguém vai ser prejudicado por aquilo. E nós abrimos para nós um processo de provas e expiação, um processo de sofrimento para esta vida ou em outras. Então, por isso não deve fazer o mal nunca. Sempre fazer o bem. Sexta-feira eu contei um caso aqui de um sujeito que trabalhava numa empresa grande. Era um cara muito educado, muito afável. Cumprimentava todo mundo, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Efusivamente. Né? Fazia questão de cumprimentar as pessoas com um sorriso no rosto.
E ele trabalhava naquela empresa, ele era responsável pelo controle das câmaras frias. Naquele dia o expediente estava quase terminando, 5 horas terminava o expediente. Ele entrou numa câmara para inspecionar. E não sabe se foi o vento ou alguém que achou que não tinha ninguém dentro, fechou a câmara. Quando fechou a câmara, ele falou, torra lá, eu estou perdido, não tem saída. Está terminando o expediente, ninguém vai voltar para abrir essa câmara. Quando abrir essa câmara amanhã cedo, eu já estou morto, congelado. E ficou ali pensando, o que eu vou fazer? Rezar, não tenho o que fazer. E esperar o tempo passar. Passados uns 20 minutos, de repente a câmara abriu. O porteiro. Aí ele perguntou ao porteiro, como é que você sabia que eu estava aqui? É o seguinte, o senhor é uma pessoa que marca. Eu estou lá na portaria, há 20 anos o senhor chega lá todo dia, me cumprimenta e fala bom dia. Com aquele sorriso no rosto, marcante. Quando o senhor vai embora, o senhor chega em mim e fala boa tarde, fique com Deus. E hoje o senhor não saiu, não passou por lá. Eu vi todo mundo ir embora, o senhor não passou por lá. E eu desconfiei, falei, mas se ele não saiu, alguma coisa aconteceu, eu vi ele entrar. E eu entrei pela fábrica procurando, resolvi abrir as câmeras e encontrei o senhor aqui. Então veja, um ato de bondade, um bom dia bem falado, uma hora surte efeito, uma hora nos favorece. Todo bem que nós fazemos, um dia ele vai nos favorecer. Se não for hoje, será amanhã. A espiritualidade protege quem faz o bem. Protege, gente. Nós não sabemos quanto nós somos protegidos quando nós fazemos o bem. Por quê? Porque Jesus fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, as pessoas que fazem o bem, que ajudam os outros, né? São poucos. Num livro chamado O Fantasma dos Vivos, conta uma história acontecida na Inglaterra. 2 elementos eram inimigos, mas inimigos de um querer matar o outro. E passaram muitos anos inimigos. Mas, de repente, o tempo foi passando, pessoas foram se aproximando, conversando com um, conversando com o outro, e os dois fizeram as pazes. E voltaram a ser amigos. E um dia, eles conversando, um dia ele falou assim, olha, eu vou te revelar uma coisa, viu? Mas é grave. Posso falar? Pode falar. No tempo que nós éramos inimigos, eu por várias vezes me preparei para te matar. Eu sabia que você ia na cidade de Bristol fazer alguma coisa que eu não sei o quê. Aí eu falei, sabe o que eu ia fazer lá? Eu ia levar roupa para os velhos no asilo, para as crianças nos orfanatos, comida para os carentes, isso que eu ia fazer lá. Eu não sabia, eu sei que você ia lá. E quando você voltava de lá, eu pegava o meu rifle e ficava na beira da estrada, esperando para atirar em você. E por várias vezes eu fiquei ali na estrada esperando para te atirar. Mas você vinha acompanhado, várias pessoas ao teu lado, na frente. Eu chegava e falava, se eu atirar nele e errar, vou matar inocente. Nunca conseguia atirar em você. Aí o cara falava, rapaz, eu nunca viajei acompanhado, você está enganado. Eram os espíritos que materializavam e vinham com ele, para não deixar o cara atirar nele. A gente não sabe dessas coisas, a gente não sabe quanto nós somos protegidos pelos bons espíritos, gente. Como nós temos gente que não gosta da gente, temos gente que quer o nosso bem, que se alegra com as nossas vitórias, que chora quando nós fazemos besteira. Então, gente, procuremos fazer o bem. A gente vê coisas na Terra que é impressionante, né? Um amigo meu estava me contando, falou, rapaz, eu estava no trem, e de repente vi um cara sem o braço pedindo esmola. Eu não sei, eu sempre levo algum dinheiro, moeda para dar esmola. Esse dia eu não dei esmola para o cara. E o cara saiu ali, pedindo esmola, um braço só, né? Aí, quando eu saí lá fora, eu vi uma curriola assim, em volta de uma pessoa. Eu resolvi chegar para ver o que era. Era um sujeito sem os 2 braços, pintando com a boca. Ganhando o pão honestamente. Quer dizer, um tinha um braço pedindo esmola, né? E o outro não tinha os 2 braços, com a boca pintando para ganhar alguma coisa. Então, gente, a gente não sabe por que nós passamos, por as coisas que nós passamos. As aflições que nós passamos é caminho da cura, é limpeza.
Porque nós não sabemos o que fizemos em outras vidas. Porque as aflições que nós passamos, elas são de duas naturezas. Ou coisas que nós fizemos nesta vida, que são a maioria, ou então coisas que nós fizemos em vidas passadas. Então, por isso, gente, nesse livro aqui tem um capítulo, como eu já falei, chamado O Código para a Vida Futura, e nesse capítulo fala que nenhuma das nossas faltas deixa de ter consequência, inclusive o pensamento. Então, por isso, gente, pensemos o bem, façamos o bem. Não fiquemos com essa ideia maluca de inferno, de céu, de medo da morte, porque de ir para o inferno. Nós não vamos para o inferno. Ou nós já estamos no inferno aqui e continuaremos, ou estamos no céu e continuaremos. Depende de nós. Então, fica essa mensagem para a gente refletir, pensar. Nos envolvamos sempre com o bem. O bem é o nosso maior advogado, sempre. Quem faz o bem, está tranquilo. Se nós sofremos o mal e não sabemos porquê, pode ser de vida passada. Mas agora aproveitamos e façamos o bem. Esse é o caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare. Hoje e sempre. Muito obrigado.